Vamos tratar agora do rufianismo previsto no artigo 230 do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. A gente vê que o tipo tem duas partes, né? Bom, primeira coisa, há uma discussão quanto à constitucionalidade desse dispositivo, seja em razão do princípio da adequação social, seja em relação à ideia, né, de que quem participa disso, né, de quem participa da prostituição, né, e permite que alguém ganhe com isso, né, tem plena condição, né, de tratar sobre os seus interesses, né, e o Estado não deveria interferir nisso, né. Mas o dispositivo aqui ele busca impedir a exploração da prostituição, das pessoas prostituídas, né, principalmente, né? Porque ele fala em aproveitar-se da prostituição alheia, tirar proveito da prostituição alheia, aproveitar-se da prostituição alheia, né? E a gente tem aqui, né, como eu falei, duas partes, né, a figura do rufianismo ativo e o rufianismo passivo. O rufianismo ativo, né, é tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros. Quer dizer, ele recebe, né, da prostituição alheia, né? Ou ele tem uma porcentagem naquilo que a pessoa prostituída recebe, ou ele recebe, né, por cada, por exemplo, cliente que ele disponibiliza para a pessoa prostituída. Então ele tem uma atuação eminentemente ativa. Na passiva, ou fazendo-se sustentar no todo em parte por quem exerce. Enquanto na ativa a gente tem a figura do rufião mesmo, nessa passiva a gente tem a figura do gigolô. Na verdade, ele não auxilia em nada, ele não faz nada, ele apenas vive da prostituição dela, ele ganha dinheiro? Não precisa ser dinheiro, né? Pode ser roupas, pode ser vida boa, né? Mas ele tem uma vantagem em razão da prostituição alheia. Não há necessidade aqui, é indiferente que o rufião ou o gigolô tenha outra renda, não importa. O que importa é para o rufião que ele receba, né, em relação à prostituição alheia, e do gigolô também que ele se mantenha, né, que ele viva, ele pode ter uma outra renda que ele guarde o dinheiro, né, mas o que ele gasta, o que ele vive, o que ele tem é em razão da prostituição. O que os autores questionam também da inconstitucionalidade, como é que fica os filmes, as revistas aí que divulgam prostituição, né? Os filmes pornográficos que a gente tem no cinema, a gente tem na televisão, a gente tem pelo streaming, a gente tem em locadoras, né? Nem sei se tem locadores, existem locadores de filmes aí, mas se tiver, né, tem lá a seção própria para filmes pornográficos, né? Poxa, quem está vendendo aquilo, quem está alugando aquilo, está vivendo da exploração alheia. Então, né, por isso que os autores falam, né, é um tipo aqui que não tem mais sentido de existir, né? Ele também exige habitualidade, né? É necessário que você demonstre prostituição. Prostituição exige habitualidade, então o rufianismo também vai exigir a habitualidade da mesma forma. Tá? Há uma discussão se é possível o concurso material entre o rufianismo e o 228, né, que o 228 fala em induzir, né, o sujeito induz a pessoa para a prostituição e depois recebe delas, né. Então, autores que defendem essa possibilidade, porque são condutas diversas, né. Mas eu acredito que a gente tem que pensar no seguinte: o objetivo do sujeito ao atrair uma pessoa para a prostituição, será que ela não tinha como objetivo final, né, tirar a vantagem da prostituição? Então a gente teria, pensando dessa forma, a gente teria aí um crime e meio, né, o artigo 228 como um crime e meio para o 230. Né? Nesse sentido, né, sendo um crime e meio, a gente teria aí o princípio da consunção e o 230 absorveria o 228. Né? Então, é uma discussão aí que eu acredito que a gente vai acabar caindo realmente na
na consunção, né, na absorção de um crime pelo outro, tá? O artigo 200 os artigos, né? Não falei das qualificadoras, né? A gente tem as qualificadoras aqui no parágrafo 1º, assim como nos demais, né? Que leva em consideração a qualidade do sujeito ativo e a idade da vítima, né? E depois a questão da violência, da violência grave ameaça ou fraude, né? Também que é possível. E mais ainda, né? Um concurso material obrigatório, nesse parágrafo 2º, quando ele fala aqui, ó, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Ou seja, o legislador aqui já trouxe exclusivamente a possibilidade desse concurso material obrigatório, né? Então não há que se falar em absorção aí, né? Porque há uma previsão legal, né? Poderíamos discutir a constitucionalidade dessa previsão em frente ao princípio da consunção, né? Mas, em tese, a gente tem essa possibilidade do concurso. Tá? O artigo 231, 231A e artigo 232, eles foram revogados, né? E, tratando dessa situação do tráfico internacional para o fim de exploração sexual, a gente tem um artigo 149A, né? Que já foi estudado lá atrás, né? Inciso 5, parágrafo 2º, inciso 5. Né? Então, diz lá o 149A5, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. O parágrafo, esse é o 149. O 149A. Né? Porque, na verdade, a gente está tratando aqui no 149 dos crimes contra a liberdade individual. Vejam que há até uma crítica, né? Por que o tráfico internacional para o fim de exploração sexual foi parar lá e não continuou lá no capítulo que trata da dignidade sexual. Vê o 149A, quando fala do tráfico de pessoas. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de. Aí vem o inciso 5, exploração sexual. Então, olha os núcleos, né? A gente está dentro de um tipo penal, um misto alternativo, mas vem lá, agenciar, né? Você está intermediando. A gente tem muitos verbos aqui que são praticamente sinônimos, né? Mas o agenciar, né? Você está intermediando. Aliciar, né? Seria o mesmo conceito aqui de instigar, né? Seduzir, induzir alguém, né? Convencer alguém a participar, recrutar, né? Contratar alguém, transportar, né? Você leva de um lugar para outro, né? Transferir, você faz com que alguém leve a pessoa para outro lugar. Comprar, pagar, né? A pessoa para isso. Alojar, né? Manter, né? Num determinado lugar, né? De segurança. Ou acolher, né? Trazer consigo, né? Ficar consigo. Mediante grave ameaça, violência, coação. A coação e a violência estão juntas, né? Não tem o que se discutir, né? E quando a gente fala violência, né? Violência física, porque a gente já tem a grave ameaça, que é a psicológica, né? Fraude ou abuso, né? A fraude, né? Mediante artifício, né? Mediante um ardil. E o abuso, né? Quando você tem, né, uma certa ingerência sobre a pessoa e você acaba extrapolando, né, aqueles limites estabelecidos, né? E é o especial fim de agir. Especial fim de agir é a exploração sexual. E a gente tem alguns problemas aqui também, né? Porque a gente está tratando aqui no 149A da liberdade pessoal. A gente não está tratando, né, especificamente da dignidade sexual, mas da liberdade dela. Então o legislador entendeu o seguinte, que a pessoa, quando ela vai para a exploração sexual, ela
tem essa destinação da exploração sexual, ela tem, em razão da grave ameaça, da violência, da coação, da fraude, do abuso, ela teve uma violência na sua liberdade de escolha, né? Sua liberdade de ir e vir, vou ou não vou, né? Como é que eu tenho a minha vontade viciada de alguma forma. Então, por isso que ficou lá. E aí a gente tem já aquelas outras situações, né? Até que acabam caindo por terra quando a gente leva em consideração o bem jurídico tutelado, né? Bom, e a vítima já prostituída? O sujeito responde pelo crime quando ela já se prostituiu? E ela vai para a exploração sexual? Se a gente tivesse esse tipo aqui nos crimes contra a dignidade sexual, a gente teria uma discussão interessante aí, até muitos defenderiam, né, até como já defendem, né, a tipicidade da conduta. Mas como a gente está lá nos crimes cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, então não há que se falar nisso, né, é a liberdade dela que foi viciada, então continua o crime. A mesma coisa se ela for e não exercer o meretrício lá, não se prostituir lá, não tiver não for explorada sexualmente, né? Mas o que se afrontou aqui foi a sua liberdade sexual, então por isso o crime se manteria. A gente tem os causas de aumento de pena aqui do 149A, no parágrafo 1º, né, aumentando de 1/3 até a metade, né, crime cometido por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-la. Praticado contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, leva em consideração aqui a vulnerabilidade, né, de cada uma das vítimas, né? Ou a gente prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, a condição do agente, né, quando pratica o crime. A vítima do tráfico de pessoas foi retirada do território nacional. Vejam aqui quando ele fala no inciso 4, ele está falando do tráfico internacional. Nos demais dispositivos, a gente está falando do tráfico interno. Né? Então, o 149A5, ele trata tanto do tráfico interno quanto do tráfico internacional de pessoas. Né? E o parágrafo 2º, né, é uma causa de diminuição de pena, né, se ele for primário e não integrar a organização criminosa. Sei, viu? Sou muito favorável a essa causa de diminuição de pena, não, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.